Mas dossiê contra a arbitragem surpreende a todos. A primeira contratação do ano que vem, Mengão passa vergonha de novo. E várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, clica aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não sim, deixou o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e ó, parabéns a todos do Flamengo responsáveis pela eliminação do Flamengo na Libertadores. O Botafogo simplesmente enfiou 5, mas poderia ter sido 6. 5-0, porque ele tá de madrugada, acabei, enfim, minha cabeça tá maluca. Eu tô puto com essa história. Isso foi uma vergonha pro Flamengo, foi um esculacho pro Flamengo, o Flamengo ter sido eliminado da Libertadores, uma ferida que para muitos estavam ali cicatrizada, não tá. Essa goleada do Botafogo abriu mais ainda e os responsáveis da diretoria do Flamengo precisam pagar por isso, mesmo que vença a Copa do Brasil. Foi uma afronta o Flamengo ser eliminado por esse time ridículo, fraco do Peñarol. Essa é a grande realidade. Aliás, 2 anos seguidos na Libertadores sendo eliminado por equipes fracas. Uma pro Olímpia e outra pro Peñarol. Numa, o nosso rival Fluminense eliminou o Olímpia. E na outra, o Botafogo também é rival, um pouco menos, mas eliminou o Peñarol, já tá na final da Libertadores. Agora, dureza mesmo, vai ter que se assistir uma final entre Botafogo e Atlético Mineiro. Isso aí vai ser dureza, viu? Aí estão lá, estão confraternizando, tudo bem, beleza, estão fazendo churrasco. Aí o Marcos Braz aparece rindo em foto lá no Flamengo, apresentando o jogador. O Landim é a mesma coisa, aquela coisa toda. Estão preocupados em fazer política. É isso que eles estão preocupados, em fazer política e tentar emplacar o candidato deles, que é o Rodrigo Dundes de Abranches, que vai ser o retrato dessa gestão do Rodolfo Landim, que é uma verdadeira vergonha. Pedrão, mas venceu duas Libertadores, venceu, meu amigo, não interessa. Dava para ir mais. O Botafogo, se você pegar o goleiro John, o zagueiro Barbosa, o Bastos, o Marlon Freitas, o Gregor e o Savarino, não dá uns 10 milhões de euros. Então vamos lá, não dá uns 15 milhões de euros. O Flamengo pagou 20 só no Alcaraz. Que scout é esse do Flamengo? Que show da Xuxa é esse? Que scout é esse do Flamengo? Até é bom acontecer essas coisas para não esquecer o que aconteceu, porque é muito fácil. Ah, estamos na final da Copa do Brasil, é muito fácil, né? Mas enfim, tem que agradecer, aliás, o Flamengo ter sido eliminado, porque senão quem tava tomando 5 era nós. Quem tava tomando 5 era o Flamengo. Ainda bem que o Flamengo caiu antes para não protagonizar esse vexame, essa vergonha na Libertadores. Aliás, já protagonizou, tomou de 4 o Botafogo, ia tomar de 5 na Libertadores. Mas vamos lá, pessoal, vamos avançando aí. E ó, agora, a Conmebol vai ter esse pepino na mão aí, né? Porque encher um estádio para 90 mil pessoas com Botafogo e Atlético na final, a Conmebol tá ferrada. A não ser que o River Plate consiga ali uma reviravolta absurda para cima da equipe do Galo, dentro da sua casa, que aí a torcida do River enche, a torcida do Botafogo vai ter só 10% do estádio, que é o tamanho da torcida do Botafogo. Hoje, às 3 da tarde, acontece o sorteio dos mandos de campo da grande finalíssima da Copa do Brasil, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Vai ficar definido se o Flamengo joga no dia 3 em casa ou se joga no dia 3 fora. Se o Flamengo define a final em casa ou se define a final fora de casa. Vamos ver se o Flamengo vai ter sorte no sorteio. O que eu chamo de sorte é o Flamengo definir dentro de casa. Eu sei que eu sempre falo que se o Flamengo jogar futebol, jogar direitinho, não tem essa história de jogar fora, jogar dentro, mas a grande questão é que o Flamengo,
apesar de ter mudado de técnico, aquele horroroso daquele Tite, saiu do Flamengo, o Flamengo oscila. O Flamengo continua oscilando. O Flamengo tem vários desfalques. Pedro não joga, Luiz Araújo não joga, Cebola não joga, Bruno Henrique não joga, Eric Pulgar não joga, De La Cruz não joga. Tem um monte de desfalques. Então, nesse momento, já que o Flamengo vai fragilizado para essa final de Copa do Brasil, seria interessante o Flamengo jogar a segunda partida em casa. Seria, aliás, muito interessante jogar a segunda partida em casa e vamos torcer para que o Flamengo tenha sorte e que o Flamengo defina a parada dentro de casa. Porque se for definir fora de casa, realmente vai ficar complicada nessa situação. Agora, vai ficar complicada mesmo se o Flamengo for vice da Copa do Brasil. Aí nós seremos conhecidos como os maiores vices da história da Copa do Brasil, com 10 finais e apenas 4 títulos. Vai ser uma vergonha, mas enfim, não vai ser. Vai dar certo, o Flamengo vai vencer essa Copa do Brasil, a começar a vencer esse sorteio de hoje às 3 horas da tarde na sede da CBF. Às 2 horas a gente já vai estar lá dentro da sede da CBF. A expectativa é que os dirigentes do Flamengo falem ou não, né? Dependendo depois dessa carruagem de gols que o Botafogo meteu para cima da equipe do Peñarol. Pode ser até que eles passem direto ali com medo de alguma pergunta mais áspera por parte dos repórteres, ainda mais tendo um ano eleitoral, apesar que o Landim tá indo em programas, tá falando em Instagram, aquela coisa toda, enfim, vamos ver como vai ficar essa situação. Mas se tem algo para tirar um bom proveito dessa goleada do Botafogo, é falar bem feito para esses banderneiros, essa cambada de vagabundo, que é essa torcida do Peñarol, não toda ela, mas boa parte dela, entendeu? Que só sabe roubar as coisas, quebrar as coisas, praticar violência, tacar o fogo na moto de trabalhador, aquela coisa toda. Bem feito, vocês se ferraram, tomaram 5 no lombo, ficaram presos e vão embora com o lombo quente pro Uruguai. Essa é a grande realidade para vocês. E o Varela ainda estava metido lá, tentando defender quem, na minha opinião, ele não tinha que estar lá para defender, né? Porque estava participando da briga, né? Aí tá aqui. A gente ligado a Varela dá versão diferente do lateral do Flamengo após flagra em briga de torcedores do Peñarol. Vamos ver o que ele falou. Guilherme Varela veio nos cumprimentar, né? O Varela veio nos cumprimentar e nos dar algumas coisas para o jogo. Ele ficou preso no meio da confusão, disse em entrevista à Rádio Uruguai Esporte 890. No entanto, enquanto estava esperando, vale destacar que Varela afirmou ter uma história diferente contada por Quino Lavazza. De acordo com o lateral direito do Flamengo, 2 amigos ligaram para o jogador e pediram ajuda em meio à confusão dos torcedores do Peñarol. O atleta, portanto, pegou o carro e apareceu na orla da praia para resgatar companheiros. No entanto, enquanto estava parado esperando os amigos, a polícia militar pediu para que o jogador do Flamengo descesse do carro. A PM revistou o veículo e liberou o Varela logo em seguida. O atleta não participou da confusão dos torcedores do Peñarol, que saquearam e colocaram fogo em motos na Praia do Recreio. Uma vergonha, um bando de vagabundo, entendeu? Que tem que ficar dentro da cadeia. Essa é a grande realidade. Marcos Braz abriu o jogo sobre essa situação do Guilherme Varela e falou: não deveria estar lá. Aí tá aqui, vamos ver o que o Marcos Braz falou. Vamos lá. Isso não faz parte do futebol. Cenas lamentáveis que vimos na orla do Rio de Janeiro. Varela treinou normalmente, fez todas as atividades no clube, chegou a ir no almoço no CT e saiu para encontrar 2 amigos. Isso foi o que o Varela passou para mim. Ele estava extremamente preocupado com esses 2 amigos e foi com o carro dele para perto desses amigos. O policial militar determinou que ele saísse do carro e ele fez certo. Quando viram que era ele, o mundo de hoje simplesmente não tolera mais isso. Em 5 minutos você tem 300 imagens. Ele sai dali e volta normalmente ao almoço. A gente fez o almoço com atletas, comissão técnica e funcionários do futebol do Flamengo num lugar bem reservado. Fizemos esse almoço para que possamos nos unir mais nessa reta final de Copa do Brasil e brasileiro. O Varela estava no lugar errado. Tá aí, não deveria estar lá, afirmando o Marcos Braz,
que devia estar lá na churrascada também, aproveitando a churrascada lá, né, com os jogadores do Flamengo, sorrindo, tirando foto, como se tudo tivesse lindo e maravilhoso no Flamengo. Tá aí o nosso rival, mais um rival do Flamengo em finais de Libertadores, e o Flamengo não tá lá. Não tá lá porque foi amador e foi eliminado da principal competição do continente. Aliás, com um adendo, no início do ano dando prioridade a Campeonato Carioca em detrimento da Libertadores da América. Cara, é um negócio assim impressionante. Eu tava lá em Bogotá. Eu não tô desmerecendo quem não tava, mas eu tava lá em Bogotá e vi o time misto do Flamengo entrando dentro do campo. E abrindo o placar por 1-0 e sofrendo o empate. Por quê? Porque não era o time principal. É uma vergonha. Só para dizer que nós ganhamos um título no ano. Aí vamos ficar com essa falácia, né? Sendo que não vale de bosta nenhuma. Botafogo cagou pro Carioca, fez uma campanha ridícula, agora tá aí. Tá brigando pelo Brasileiro e tá na final da Libertadores. Essa é a grande realidade. Vamos lá. Marcos Braz falou à TNT Esporte também sobre a situação do Atlético Mineiro. E ele disse: Flamengo tem ficado preocupado quando essas narrativas começam. O Atlético começou a falar de arbitragem dos anos 1980. Quando começa isso, o jogo fica penalizado e o trio de arbitragem chega ainda mais pressionado. Então isso não contribui em nada. Já passei dessas fases de conversa fiada e é muito ruim. O Atlético Mineiro tem essa narrativa desde os anos 80. Sempre reclamaram da arbitragem e sempre perderam. Espero que continuem perdendo, falou o dirigente do Flamengo, vice-presidente de futebol, Marcos Braz, repetindo e dando coro à fala do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, quando ele foi entrevistado no Donos da Bola, quando ele falou no seu Instagram, dizendo o seguinte: já estamos acostumados ao Atlético Mineiro fazer isso. É comum, é sempre assim. É a estratégia que eles sempre usam antes de um jogo contra o Flamengo. É começar a reclamar, se colocar na posição de vítima de que sempre foram prejudicados historicamente. É verdade. O Galo é uma eterna vítima, chorando, né, quando foi eliminado para o Flamengo em 2022 e o Flamengo foi campeão, esperneando, aquela coisa toda. Aí é o Hulk, é a representatividade do choro do Atlético Mineiro dentro do campo, reclamando, pedindo cartões amarelos, aquela coisa toda, aquela vergonha toda que a gente já está acostumado a ver. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa final. Quem vai ser o árbitro escalado, aliás, para essa final? Isso é um debate muito importante, que sejam árbitros experientes, que não entrem pressionados pela palavra do presidente do Atlético Mineiro, que, aliás, deve falar hoje de novo na CBF, deve estar presente lá na CBF, e tinha que ter algum repórter para chegar e perguntar, porque eu vai falar que eu sou torcedor, tinha que ter algum repórter para chegar e falar: ó, vocês vão ficar chorando até quando? Vai levar a sério a parada ou não vai? Tinha que ter, mas enfim. Flamengo se apresenta no CT Ninho do Urubu por volta das 9 horas da manhã e começa a treinar às 9h30 da manhã. Felipe Luiz, apesar de ter o próximo confronto contra a equipe do Juventude, já ajusta o time do Flamengo para o confronto contra o Atlético Mineiro, jogo válido pela final da Copa do Brasil 2024. Felipe Luiz utilizou o trio inédito num dos treinos do Flamengo e esboçou uma escalação para enfrentar a equipe não só do Juventude, mas como também do Atlético Mineiro no próximo dia 3. Eu sei que tem aquela história da carochinha toda, não, porque nós pensamos no próximo jogo, é jogo a jogo, nosso pensamento é rodada a rodada, a gente está cansado de ouvir essa situação, mas a grande realidade, meus amigos e minhas amigas, é que ele já está preparando o time do Flamengo que vai enfrentar o Atlético Mineiro, porque não tem De La Cruz, não tem Vinha, não tem Cebolinha, não tem Luiz Araújo, não tem Pedro, não tem Bruno Henrique, não tem Pulgar, não tem um monte de gente. Então, naturalmente, ele precisa treinar um esquema. Vamos lá, aí tá aqui. O Felipe Luiz trabalhou com Everton Araújo, Carlos Alcaraz e De Arrascaeta no trio de meio campo. No entanto, ainda não há garantia que o trio formará o meio-campo na partida contra o Juventude, até porque vai ter a presença do chileno Érico Pulgar, que só está suspenso apenas na Copa do Brasil.
Caso opte por utilizar os 3 jogadores na partida, será a primeira vez que os atletas jogam juntos. Everton Araújo tem sido pouco acionado. Carlos Alcaraz chegou recentemente, enquanto Arrascaeta é titular absoluto da equipe rubro-negra. Vamos ver qual vai ser a opção do Felipe Luiz. Já seria interessante pelo menos umas substituições ali, caso o Flamengo já estivesse com uma vitória bem encaminhada, para dar ritmo a esse meio-campo que vai enfrentar o Atlético Mineiro, que vai ser um meio-campo completamente diferente, porque o De La Cruz machucou e o Pulgar está fora do jogo. Leila Pereira, em entrevista ao Estadão, presidente do Palmeiras, falou sobre o fair play financeiro. E ela falou: para implementar o fair play financeiro no Brasil, tem de ser por meio da CBF. Caso contrário, não vai ocorrer. Alguns clubes concordam, mas outros não. Se depender de muitos clubes, não vai sair, porque é de interesse de muitos dirigentes que não tenha. Eles podem ser irresponsáveis para conquistar o próximo campeonato. Depois eles saem, não acontece nada e o rombo fica no clube. Aliás, não sei como existem clubes que vendem para os outros que não pagam ninguém. Não estou acusando clube nenhum. A gente sabe de quem está falando, né? Mas eu não vai falar. Acho inadmissível contratar jogadores e não pagar em dia. Se o fair play financeiro não for implementado no Brasil, a grande maioria dos clubes vai quebrar e aí vão se transformar em SAFs, né? Se tem o Botafogo, por exemplo, mas o Botafogo pelo menos paga. Aliás, está devendo vitória, mas enfim, que se dane, já falei de Botafogo pra cacete. O Corinthians deve, o Flamengo não paga, o Corinthians deve, o Cuiabá não paga, o Corinthians não pagou o Neneca até agora, não tem expectativa de quando vai pagar, tudo bem que já pagou a multa, tem até o dia 30 de novembro para exercer a cláusula de compra do Neneca por 800 mil euros, não tem garantidor para apresentar, porque ninguém quer garantir o do Corinthians, porque sabe que o Corinthians não paga, enfim, aquela situação toda, vamos ver como vai ficar isso aí. Pai de Gerson conta conselho que deu ao e-mail do Flamengo após momentos difíceis. E tá aí. O que eu dizia para o meu filho era o seguinte: filho, de tudo que nós passamos na vida para você chegar aqui, o que mais vai te deixar nervoso ou vai fazer perder a cabeça? Não vai, filho. O torcedor tem esse jeito e vai te cobrar e apelidar, não adianta. Agora, quando você entra em campo, você tem que entrar para defender a sua camisa. Você tem que entrar para defender seus princípios e sua equipe, disse o Marcão em entrevista ao Pode Fla, podcast do Coluna do Flamengo. E, cara, eu realmente acredito que esse problema que o Gerson teve no início do ano foi uma virada de chave completa na carreira dele para esse ano. Um negócio realmente impressionante, né? Jogando demais. Uma pena que outros companheiros não sigam, outros companheiros decaiam, né? Como a gente sabe, tem vários aí. O De Arrascaeta na temporada horrorosa, De La Cruz, o Gabigol, sabe? O Pedro manteve o liminar no alto, acabou se lesionando infelizmente. Um negócio assim pavoroso a temporada do Flamengo, apesar de chegar à final da Copa do Brasil. Ex-Palmeiras, Arthur é oferecido ao Flamengo para 2025, ponta, ele mesmo. O atacante Arthur atualmente no Zenit, foi oferecido ao Flamengo para a próxima janela. Com passagem pelo Palmeiras e RB Bragantino, ele também é uma opção para o Cruzeiro. Representantes do jogador acreditam que ele se encaixaria bem no Mengão, especialmente considerando a sua atual fase pelo clube russo. Ih, rapaz, esquece. Para negociar com esses caras aí é um problema seríssimo, seríssimo, esquece. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.